O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar São José dentro desse tempo quaresmal tem uma conotação toda particular, porque nós aprendemos com ele o martírio do nosso ego, o martírio do nosso orgulho, e aprendemos, de fato, a fazerem tudo à vontade de Deus. Porque vocês ouviram muito bem o final do Evangelho. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe tinha mandado. Essa capacidade de fazer conforme a vontade de Deus, essa capacidade vem de uma intimidade com Deus, de uma vida de interioridade. São José, ele nunca foi um observante escrupuloso dos mandamentos de Deus, jamais. Porque se assim o fosse, ele teria lapidado a Virgem Maria. Ele não era um observante escrupuloso da lei de Deus. São José dava espaço no seu coração para a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos aprender dele, aprender com ele, na nossa caminhada de seguimento a Jesus. A nossa caminhada quaresmal, as nossas práticas de piedade, as nossas penitências, não podem nos fazer observantes escrupulosos dos mandamentos de Deus, mas elas precisam nos ensinar esta abertura para a voz de Deus, esta abertura para o novo de Deus, para o projeto de Deus, que é muito maior do que os nossos projetos pessoais, os nossos projetos humanos. E Deus realiza isso na vida de São José através de um mecanismo bem interessante. São os sonhos. O evangelista Mateus retrata 4 desses sonhos. Mas vamos entender o sonho na palavra de Deus. O autor sagrado faz uma espécie de uma continuidade com um outro José da Bíblia, que você conhece muito bem, né? José do Egito, que também era um homem que experimentava nos sonhos de Deus direções muito concretas para a sua vida. O sonho, na palavra de Deus, e revelado a nós, é esse meio pelo qual Deus revela a sua vontade.
O sonho na Escritura é símbolo da vida espiritual, da vida interior de cada um de nós, da nossa espiritualidade, é o sonho. Quantos de nós estão precisando de uma boa noite de dormida, né? Um bom sonho, justamente para não atrapalhar os projetos de Deus. Quantos de nós, muitas vezes, não precisamos calar a nossa voz para que a voz de Deus se sobressaia? O sonho é esse lugar, e José encontrou este lugar onde Deus falava com ele, que deu a ele força para decidir fazer conforme Deus queria. No sonho, Deus consegue passar e nos falar. No sonho, Deus consegue nos calar e nos colocar numa atitude de escuta atenta à voz do Senhor. Por isso que o período quaresmal, nós ouvimos isso na quarta-feira de cinzas, muita atenção, sobretudo no elemento da oração, porque a gente acha que tem que multiplicar as palavras, e às vezes falamos tanto e não deixamos Deus falar. Dizemos muitas coisas, mas quando Deus nos diz alguma coisa, nós não estamos atentos a escutar a sua voz. Então, São José, ele nos ensina a entrar na dinâmica quaresmal do ouve Israel, escuta a voz do Senhor. Então, o sonho, ele é esse lugar privilegiado. O sonho é esse lugar da vida espiritual. Não é simplesmente a ideia que nós temos de uma pessoa sonhadora, né? Que faz projetos que não tem nada a ver, que não está com o pé por terra, não tem nada a ver com isso. O sonhador aqui, São José, ele tem o coração ligado ao coração de Deus. E como eu disse, o texto de Mateus apresenta 4 sonhos de São José. O primeiro deles está no evangelho que nós acabamos de ouvir. Por quê? São José, quando soube da gravidez de Maria, ele, não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la em segredo. José tinha um pensamento, José tinha já uma ideia. Só que vejam, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho, depois que lhe veio esse pensamento. E esse primeiro sonho dá a São José um pensamento completamente diferente do pensamento que ele tinha antes, porque ele pensava em repudiá-la em segredo. Ele queria ainda evitar, não é, a exposição, o fórum público da lei, que deveria apedrejá-la publicamente. Mas ainda o pensamento de José era de dispensar Maria em segredo. Vejam o que este primeiro sonho que José tem faz com ele. O sonho dá uma outra alternativa. Vejam, quando nós escutamos a Deus, revela-se diante de nós uma outra alternativa que nós não tínhamos pensado antes. José, ele tem uma outra alternativa completamente diferente da mentalidade judaica do seu tempo, da sua cultura, da sua religiosidade. E José rompe com a tradição e a cultura do seu tempo, que estavam adoecidas. Vejam, Maria deveria ter sido lapidada publicamente, apedrejada publicamente. Mas, na linguagem que nós conhecemos, José, ele não é um bocó. José é um homem crítico, no bom sentido da palavra. José sabe escutar a voz de Deus e tem a coragem de romper com uma tradição, com uma cultura do seu tempo que estavam adoecidas. Eu me perguntava, será que Jesus aprendeu de quem a comportar-se daquela maneira com aquela mulher que foi pega em adultério e as pessoas querendo apedrejá-la? Será que Jesus aprendeu de quem a capacidade de colocar Deus em primeiro lugar, e colocando Deus em primeiro lugar, ele encontra também o próximo, o outro? Né? É fácil de responder, né? São José
nesse primeiro sonho, recebe de Deus a capacidade de um outro pensamento. E quantos de nós, muitas vezes, precisamos de uma outra ideia, né? Precisamos, de fato, resolver as coisas em Deus, e não com o nosso pensamento, com a nossa lógica humana. O segundo sonho está no Evangelho de Mateus, não apareceu no Evangelho lido hoje, mas diz assim: depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Esse segundo sonho, ele aparece quando existe uma ameaça iminente. Esse aqui é o sonho que dá a José a atitude, por exemplo, de um general, que tem que tomar uma ordem imediatamente, ou seja, talvez tirar as suas tropas de combate e fugir. São José recebe de Deus a capacidade de se colocar diante de uma ameaça iminente e tomar uma decisão. Quantos de nós, nesse período quaresmal, não temos que fugir de muitas coisas? Quantos de nós não temos que tomar uma firme decisão de sair de determinadas situações? Foge para o Egito, ou seja, saia desta situação em que você vive. É o segundo sonho. Depois, o terceiro sonho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Interessante, agora o mesmo sonho que mandou ir, agora manda voltar. E interessante que o início começa dizendo: quando Herodes morreu. Aqui tem um elemento que denota tempo, quando, não é? Quando Herodes morreu. Ou seja, o sonho que São José tem agora ajuda ele a respeitar o tempo. O tempo. Nós não somos eternos e nós precisamos respeitar um tempo. Este é o tempo favorável, este é o dia da nossa salvação. Então, nos arrependamos, convertamo-nos dos nossos pecados. O sonho de São José nos ensina: hoje é o tempo oportuno para a minha conversão. Hoje é o tempo favorável, eu preciso escutar a voz de Deus, eu não posso procrastinar a minha conversão, deixar para amanhã, deixar para o mês que vem, para o próximo ano. É agora, é agora. E São José obedece a esse outro sonho. Quarto e último, finalizo, o sonho de São José. Enquanto ele voltava para Israel, já tem uma coisa no meio do caminho. Enquanto ele voltava, um anjo do Senhor, ele recebeu em sonho um aviso para retirar-se para a região da Galileia. Não era para voltar para Belém, ele tinha que se retirar para outro lugar. É a mudança que acontece em curso, ou seja, no meio de uma decisão, às vezes Deus vem com uma outra decisão. E aí, como eu disse lá no começo, nós temos que quebrar o nosso ego, nós temos que romper com o nosso orgulho para ouvir a voz de Deus. Nada de se cimentar onde nós estamos. Ah, porque é isso, agora é isso, Deus quer isso. E se Deus quiser outra coisa? E se Deus quiser pedir uma outra coisa no meio já de uma outra decisão? Nada de se cimentar. Nós precisamos colocar os nossos projetos pessoais nas mãos de Deus. E temos que abrir mão daquilo que nós pensávamos que era o único projeto. É a voz de Deus, eu escutei a voz de Deus. Sim, foi a voz de Deus para aquela ocasião, mas agora Deus está pedindo uma outra coisa. José foi atento a esse sonho de Deus. E olha que interessante, José volta para Nazaré e se instala lá. A cidade de Nazaré, gente, foi uma cidade que serviu de base para a reconstrução da cidade de Séforis, que foi uma cidade importantíssima. Herodes Agripa, se não me engano, desejou a reconstrução dessa cidade. E ali em Nazaré foi uma base para a reconstrução dessa cidade. Qual era a profissão de São José? Carpinteiro, mas não é só carpinteiro que trabalhava madeira, não é? Até porque o termo que aparece no Evangelho diz respeito a uma série de outras coisas que comportava a profissão de São José.
Vejam como a providência divina levou São José com Maria e Jesus para Nazaré, e ali, depois dali, ele tirou o sustento para a família de Nazaré. Interessante como a mão de Deus cuida de todas as coisas. Quando nós nos colocamos à disposição da vontade de Deus, não nos falta nada, porque Deus não brinca conosco. Deus nos leva a sério, e quando Ele diz que Ele cuida de nós de fato. São José experimentou nesse sonho a promessa de Deus, a fidelidade de Deus, porque ele se abandonou nas suas mãos, na sua santa vontade. Então hoje, ao celebrarmos a solenidade de São José, o sonhador de Deus, aquele homem que deu espaço para Deus falar, que deu espaço para Deus estabelecer a sua vontade, que ele me ensine, que ele te ensine também a fazer em tudo a vontade de Deus. Abaixe a sua cabeça, peça essa graça ao Senhor. Eu sei o quanto é difícil morrer para nós mesmos. Eu sei o quanto é difícil quebrar o nosso orgulho. Eu sei o quanto é difícil morrer para o nosso ego, muitas vezes inchado, muitas vezes adoecido. Mas São José nos dá a certeza de que se nós nos abandonarmos nas mãos do Senhor, Deus é fiel conosco. Deus o colocou como chefe da Sagrada Família. Deus o constituiu patrono da Sagrada Família, patrono da Igreja, porque São José foi fiel aos sonhos de Deus. Dai-nos, Senhor, esta graça, nós te pedimos. Dai-nos, Senhor, esta capacidade de nos abrir, de dar espaço à Tua voz, para que em tudo nós façamos a Tua santa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.